Muitíssimo bom dia, caríssimos ouvintes da Rádio 96 FM. Mais um dia da bela quarta-feira, né, Ju? Programa Saúde e Evidência. Bom dia, pessoal. Mais um programa excelente. Estamos aqui com um convidado excelente também. Um tema massa, tema né? massa, top, que eu já tenho um montão de perguntas pra fazer. Eu acho que esse tema, acho que mais para o público feminino, eles são muito mais, assim, interessados, né? Porque demais, não envolve só estética, mas muita coisa. Mas vamos apresentar nosso querido amigo doutor Leonardo Gomide, meu conterrâneo de Santa Helena do Goiás. Santa Helena. Família de médico. Eu trouxe até o irmão dele, o Rodrigão, que um tempo atrás falou muita coisa massa também. Esse povo gosta de estudar, viu, Ju? Bom dia, caros ouvintes, tudo bem? Obrigado pelo convite, Gilbertinho. Muito bom estar aqui com vocês, esclarecer a dúvida da população e a gente poder falar um pouquinho sobre saúde vascular, né? Um tema muito importante, que acomete muito prevalente na nossa sociedade, que pode ser esclarecido aqui hoje e ajudar muita gente a tirar suas dúvidas sobre a real importância dessa doença tão prevalente. A saúde vascular, Léo, ela se limita apenas à perna. Tudo bem que acredito que o público que mais procura é para ver a parte de membros inferiores, pernas, mas ela limita só a perna ou não? Como que é? Não, Gilberto. A doença vascular, ela é sistêmica. Então, normalmente, você pode desenvolver doenças na circulação como no corpo todo. Mas é mais prevalente, sim, nos membros inferiores. Então, as varizes surgem mais comumente nas pernas. Mas nós temos varizes em outros lugares. Por exemplo, a hemorroida é um tipo de varizes. Só que quem trata não é o vascular. Existem as varizes esofágicas. Também não é o vascular que trata. Mas são varizes, são veias. Existem varizes uterinas, né? Varizes pélvicas. Também existe. Essas nós já tratamos. Somos nós que tratamos os vasculares. Então, nós tratamos a circulação do corpo como um todo. Exceto o coração, que é a sua parte, a parte cardiológica, e a parte cerebral, que é o neuro. Todo o resto do nosso corpo somos nós vasculares que fazemos as intervenções. Então, a circulação do abdômen, dos braços, do pescoço, doenças carotídeas, doenças das pernas. Né, cara? Até do abdômen ali, varizes abdominais. Isso aí. Mas, doutor, vamos lá. Eu queria fazer uma perguntinha assim. O que são as varizes? Excelente pergunta e muito comum. As pessoas costumam confundir veias. Isso. Chega no meu consultório e fala assim, doutor, o que é veias? O que são varizes? O que são vasinhos, né? As veias são tubos, são canulações no nosso corpo responsáveis por carregar o sangue, né? O sangue de volta para o coração. E as varizes são quando essas veias perdem a função, se tornam dilatadas e tortuosas. Elas ficam irregulares e tortas, igual uma minhoca debaixo da pele. Isso mostra que essa veia não está mais levando o sangue como deveria. Fica no sangue preso nela e ela se torna doente. Então, a varize é o nome técnico de uma veia que se tornou doente, dilatada e tortuosa. Que ela perdeu a sua função original, que é carregar o sangue unidirecionalmente, para um único lugar, para uma única direção. As varizes, quando a veia se torna varicosa, o sangue ela fica mais parado, ele tem um refluxo. O sangue vai e volta pela mesma veia, não sendo mais unidirecional, causando sintomas e, às vezes, também a parte estética sendo evidenciada, né? E outra perguntinha, o porquê que eu tenho que tratar as varizes ou as veinhas? É até importante, porque muita gente fala, mas eu não quero operar, eu tenho isso aqui. Eu sei que por mais que a estética não tá legal, mas eu só aprendo a conviver. Realmente não tratar algumas varizes pode, né, causar algum mal? Excelente, podemos não tratar as varizes, sim. As varizes, elas são classificadas em estágios na doença vascular. Cientificamente, a gente classifica ela em estágios. Então, os estágios iniciais, elas causam mais um incômodo estético do que realmente uma doença. Mas, veja bem, é bom separarmos. Apesar de ser um incômodo estético, já é uma doença, só que em estágio inicial. Em estágio inicial, o paciente pode ser assintomático do ponto de vista funcional, só ter problema estético. E aí ele não precisa tratar caso não incomode esteticamente ele, mas deve acompanhar para que essa doença não progrida a ponto de levar a uma complicação maior, que são elas: úlceras varicosas, que é uma ferida na perna, manchas irreversíveis, que são hipercrômicas, né, que chama dermatite ocre, surgimento de tromboflebite, né, que é uma trombose da variz, da veia superficial, que é diferente da trombose venosa profunda, que é uma trombose da veia interna, intramuscular, que é uma veia do músculo, que são as principais. Então, a tromboflebite é uma trombose superficial. E, além do mais,
levar a situações de erisipela, linfangite, né, que são infecções da pele causadas por inchaços crônicos. Então, a importância de tratar tem sintoma e tem incômodo estético, faça seu tratamento o mais precoce possível. Não, Leonardo, eu não tenho nenhum sintoma, minha perna não incha, não tem mancha, eu tenho algumas varizes que não me incomodam. Pode sim ser passível de acompanhamento, mas hoje, cada vez mais, nós priorizamos o tratamento precoce para evitar complicações, porque às vezes é difícil para o próprio paciente sentir o momento certo de perceber que aquela doença está avançando e agora é hora de tratar. Então, eu recomendo tratar sempre quem tiver um incômodo, seja estético, ou seja funcional, ou ambos. Então, pelo que eu entendi, apresentou essas veias que estão incomodando. Aliás, por mais que não esteja incomodando, mas já viu que tem alguma coisa errada, o ideal é procurar o vascular, porque aí vocês vão classificar se é uma variz que trata só com remédio, ou mudanças de hábito, ou tem que passar a faca e operar, né? Perfeitamente, é essa a interpretação. Fazer uma avaliação mais precisa com exames mais profundos, como o Doppler, que a gente faz uma avaliação, são exames não invasivos, rápidos e fáceis de fazer, não causa nenhum incômodo para o paciente, e a gente consegue ter uma classificação mais precisa e falar, olha, sua doença está em início, você trata se você quiser, ou não, sua doença já está avançando. Eu acho que é melhor você tratar agora. Lembrando que a doença vascular, ela dificilmente se torna uma cirurgia de urgência. É uma cirurgia sempre programada, ou até mesmo um tratamento. Não gosto muito de falar em cirurgia, porque é uma tendência hoje do mundo, não do Brasil, do mundo, de deshospitalizar o paciente com varizes. Tratar sempre de maneira mais precoce e também com métodos não invasivos. A cirurgia a gente deixa para casos selecionados e hoje a indicação do tratamento é sempre individualizado. O que o vizinho tratou não significa que o seu será o mesmo tratamento, como uma cirurgia de apêndice que é sempre mais ou menos igual. Ou uma cirurgia de vesícula que é sempre a mesma característica. As varizes não, elas podem ter diversas origens. Então é um tema muito complexo e muito profundo que a gente pode explorar. Então, existem varizes ligadas com a safena, que todo mundo já ouviu falar, que chega no consultório, tem medo da safena. A safena é uma veia do coração. Gente, ela não é uma veia do coração. Ela é a veia da perna. A gente utiliza no coração quando necessita. Mas se ela estiver doente na perna, ela não serve para usar no coração, porque ela já não é uma veia saudável para ser utilizada como um enxerto no coração. Então, eu sempre falo isso para o paciente e explico para ele ficar bem tranquilo. Então, existem varizes de origem safênicas, não safênicas, de origem pélvicas. Então, isso que o médico especialista vai identificar no paciente quando ele se depara com a doença de varizes, para saber de onde ela está vindo e assim conseguir tratar e saber se ela é uma doença que vai progredir mais rápido ou mais lento. Eu queria uma perguntinha, assim, muita gente, eu acho que é a dúvida de todo mundo. O tratamento, eu vi que você falou mais cedo aqui, que o tratamento é a laser. Hoje em dia, o mais usado, né? Depende de cada caso, né? Muita gente, já ouvi falar que muita gente não faz, tem medo de procurar um vascular por conta da dor. Ai, não, deixa esse aqui mesmo, porque esse trem deve doer pra caramba, não vou procurar de jeito nenhum, não me incomoda. Mas como que é? Dói? É só a laser? Ou depende de cada caso é um caso? E tem que ser feito só no hospital ou não precisa, né? É muito importante. Parece até com um paciente conversando aqui comigo. Suas perguntas são realmente de uma mulher. As varizes hoje, elas podem ser tratadas totalmente como via ambulatorial. O que é isso? Sem necessidade de internação hospitalar. E de que forma, doutor? Hoje nós utilizamos a tecnologia a nosso favor. Então, a gente tem resfriadores de pele que jogam um ar gelado a menos 30 graus Celsius na sua pele para diminuir a sua sensibilidade e melhorar o seu conforto. Utilizamos anestésicos dentro do medicamento. O laser, dependendo da potência, ele se torna praticamente indolor. Então, às vezes eu tenho que usar uma potência maior e ele pode ter um certo incômodo, mas é totalmente tolerável. Então eu sempre brinco, paciente tem tatuagem, depilaceira, vai fazer aplicação, não precisa se preocupar, você não vai sentir dor a ponto de te incomodar, porque você já conhece outro método de como fazer uma tatuagem que é dolorido. E também hoje a gente está, inclusive até de primeira mão, a gente está trazendo agora um novo aparelho chamado óxido nitroso, que é um ar inalatório que o paciente coloca essa máscara, não é uma sedação, é uma sedação consciente, em que o paciente relaxa e eu faço a aplicação sem ele sentir nenhum tipo de dor. E é feito no consultório. Então isso é uma tecnologia que vem para somar cada vez mais e trazer uma experiência melhor para o paciente, para ele poder desmistificar e fazer o tratamento correto das varizes.
Porque o que muito proibiu hoje a gente de tratar essas varizes de maneira mais evidente foi o limite da dor. Tem pessoas que tiveram dor no passado e transformaram isso como um mito. Eu vou sentir dor, então eu não quero tratar, eu tenho medo de tratar, vai doer, tem que pôr agulha. E o tratamento não invasivo pode ser até as safenas podem ser tratadas com laser, chamado de laser endovenoso. A gente faz um pequeno furo com anestesia local na pele, guiado por um aparelho de ultrassom, a gente perfura a veia safena, entra com o laser dentro dela e depois, vamos falar assim, cauteriza a veia por dentro, seca ela, né? Vou explicar exatamente como eu explico o paciente. A veia safena é como se fosse uma mangueira de borracha. E o laser é como se fosse um fogo. Se você ligar um fogo dentro de uma mangueira de borracha, ela vai derreter. E é mais ou menos a mesma coisa que nós fazemos com ela. Então, o seu corpo depois vai absorvê-la. E uma dúvida, porque a gente falou do tratamento a laser, eu ouvi falar esse de também espuma. É o mesmo tratamento a laser ou não? E outro, os dois, tanto a espuma quanto o laser, porque você falou que esse da safena dá pra fazer dentro do consultório. Esse espuma e o laser faz dentro do consultório também? Faz também. A espuma é um tratamento com um líquido injetável em forma de espuma, né? Ela tem uma característica de tipo de uma espuma de barbear, por isso levou esse nome. Ela é branca e tem uma característica assim. Ela é um esclerosante, então ela é um produto que vai machucar a parede interna da veia, fazendo com que essa veia também pare de funcionar e o sangue endureça dentro, faça uma fibrose da veia. A espuma também é feita no consultório há muito mais tempo do que o laser, porque ele é um método que é totalmente só injetável e guiado por ultrassom. Então não precisa de nem anestesia, essa é a verdade. Porque é uma punção como se fosse tirar sangue. E existe um melhor que o outro? Ou também é individualizado? Como que é? Eles podem ser utilizados no mesmo paciente, em vezes diferentes. A superioridade existe em relação ao laser em taxa de efetividade, então ela tem uma taxa de não recanalização maior. O que é isso? Já ver voltar a funcionar. Porque varizes não voltam, né? Essa é uma pergunta sempre pertinente. Que eu ia fazer agora, se elas vão reaparecer. As varizes tratadas, elas não voltam, surgem novas, né? Então você tem que pensar que nossa circulação é como uma cidade. Tem várias ruas e avenidas. Eu só vou tratar as ruas que estão esburacadas, vamos falar assim. Entendi. As outras ruas da cidade estarão funcionando normal. Então, outras ruas podem ter buracos no futuro. Então, o tratamento da espuma, ela é um tratamento feito para pacientes visando os estágios mais avançados. Então, os pacientes com classificação CAP, C5, C6, que já tem feridas, manchas, a gente utiliza mais a espuma porque o paciente não precisa de hospitalização, é um procedimento feito no consultório. Então, é um paciente mais de idade, que você tem maior risco cardiovascular, que você não quer fazer uma anestesia nele, você não quer levar ele para um centro cirúrgico. Então, você utiliza a espuma para esse tipo de paciente. Agora, para aquele paciente mais jovem, com um procedimento mais estético, ela tem um risco maior de mancha. Então, ela tem um risco de 30% a 40% de mancha. Então, de cada 10 pacientes, 3 a 4 pode apresentar hiperpigmentação da pele. Então, a gente não utiliza muito ele para a parte estética, e sim para a doença mais funcional, para aquelas varizes que já estão com sintomas. Uma dúvida, eu vi que você falou em tatuagem. Por exemplo, a Ju tem tatuagem. Se ela tiver tatuagem na perna, bem no local onde você vai fazer o tratamento não invasivo, ela pode danificar a tatuagem ou o laser? Se eu utilizar o laser, sim. Posso até fazer uma ferida ou uma úlcera na pele. Então, por quê? Normalmente as tatuagens são pretas. O laser ele tem uma característica de pele escura ou da melanina ou de algum componente da pele escuro de o que? Atrair essa luz, né? O preto ele absorve, então ele absorve e você leva toda aquela luz que era para chegar na veia, vai chegar só na pele. Ele não vai chegar Por e isso que pode causar uma ferida. Exatamente, então pacientes que têm tatuagem na pele, a gente não usa o laser sobre a tatuagem. Entendi. Em volta, onde não tem tatuagem, eu utilizo o laser e ali terá que ser aplicação comum ou alguma aplicação tradicional, com injetável. Dentro da veia, não externamente da veia. Então, a pessoa da raça negra, o tratamento de laser já fica mais limitado, né? Porque você falou por causa do... Perfeita interpretação, Gilberto. Fica totalmente limitado. A gente utiliza, sim, o laser na pele negra, mas com muita cautela, com muito menos potência, com muita experiência do médico. Então, o médico tem que ter experiência ali com aquele tipo de pele. Então, ele tem que já ter um feeling, ele sentir aquela pele que vai absorver mais o laser ou não. E ele vai conseguir atingir o objetivo dele, o alvo, que é a veia. Em questão de atividade física, eu que sou professora de balé clássico há muito tempo, eu tenho bastante varizes nas áreas assim que eu mais utilizo, que é nos pés, né, na região do joelho, assim, da parte lateral, e um pouco na coxa.
Isso é por conta de muitos saltos, muito exercício que eu fiz nesse decorrer desses anos, ou não? Tipo, como prevenir essas varizes, esses vasinhos? Talvez aqui que nós deveríamos ter começado falando sobre varizes, né? O que causa varizes? A varize é uma doença de predomínio genético. É um gene recessivo que é transmitido de pai para filho, que acomete cerca de 66% dos filhos. Então, de cada 4 filhos, uma vai escapar e 3 vão ter. Principalmente do sexo feminino, são 3 vezes mais comum na mulher do que no homem. Por isso que nós temos tanta aptidão em atendermos mais as mulheres, porque é mais comum nelas. Vários fatores interferem na nossa circulação. O principal motivo é genético, então se tem uma história familiar, a chance de desenvolver é maior. Mas dentre esses, existem fatores que a gente são mutáveis e não mutáveis. A genética não é possível mudar. Então se você nasceu com ela, você vai carregar esse gene. Já os mutáveis, atividade física, trauma, anticoncepcionais, gestações, ganho de peso, tabagismo, são fatores de risco sim para o desenvolvimento das varizes. Então você, como uma bailarina, uma professora de balé, os lugares onde você pode ocorrer mais traumas, seja eles por pulos ou seja por traumas diretos, podem sim desenvolver varizes. Entendi. Mas a atividade física é um fator protetor para as varizes, porque de acordo com que você fortalece o seu músculo, você fortalece as suas veias, porque as veias estão dentro dos músculos, então o músculo mais hipertrofiado, mais desenvolvido, empurra melhor o sangue. Existe vai causar uma proteção ali. É todo um sistema que precisa exercer para o sangue fluir. Entendi. Era até depois a gente pode falar sobre isso, como que funciona a saída do sangue do pé até voltar para o coração. Existem vários mecanismos que o nosso corpo vai fazendo para que esse sangue possa subir, porque a gente vai ter que subir. E aí é um motivo de ter tantas varizes nas pernas, que é onde o sangue fica abaixo do coração o dia todo. Entendi. É o tempo todo lutando contra a gravidade. Então a veia tem maior tendência a enfraquecer mais precocemente e surgir varizes, porque a gente não surge tantas varizes nos braços, no corpo. Tá bom? Mas voltando ao assunto, então o uso de anticoncepcional em você ter tido filhos, você ficar muito tempo em pé, mais de 6 horas por dia em pé ou sentado, as duas são ruins, tá? Porque você não, hora nenhuma você coloca o seu pé no nível do seu coração para exercer uma drenagem mais fácil, né? Para prevenir, o paciente fazer atividade física, sempre controlar o peso, aquela mudança de estilo de vida, né? As MEVs, que são características na cardiologia, na medicina como um todo. Então, você sempre manter seu peso, evitar o anticoncepcional oral, se for possível, né? Eu sempre falo isso pro meu paciente, pode usar o anticoncepcional oral. Não estou aqui desrecomendando, mas ele tem seus prós e seus contras. E sempre essa balança tem que exercer junto com o seu ginecologista, com o seu vascular, quais são os riscos que você tem de usar e os benefícios. E as gestações, controlar o peso durante toda a gestação, usar meia elástica se estiver tendo muito edema durante a gestação, tratar com o vascular antes da gestação, para ver se não tem uma predisposição para surgir varizes, né? Que gestação surge muitas varizes, muito comum, muito comum. E é isso, essas são as mudanças de estilos básicas para você prevenir. Entendi. Mas se você tem um fator genético, infelizmente, você é paciente para o resto da vida de um vascular. É fazer acompanhamento e o tratamento. Se você é uma pessoa que deseja suas pernas limpas, o tratamento e acompanhamento é anual. Surgiu um pouquinho, vai lá e tira. Mas se isso não te incomoda, o acompanhamento pode ser bianual, trianual. Tá? E uma dúvida besta, se eu tenho problema de varizes nas pernas, então você vai lá, queimou minhas veias, que estão machucadas. Se eu diminuir a quantidade de veias na minha perna, eu posso ter algum dano maior? Ou você vai pensar, não, é muito mais grave eu ter uma veia machucada do que não tê-la, né? Como que é feito esse Exatamente, essa pergunta é muito comumente feita. Quando você tem uma veia ruim, ela atrapalha a veia boa. Atrapalha. Então ela torna a sua cidade congestionada. Então quando eu trato ela, a sua veia boa volta a ter um fôlego, porque vai ir menos sangue para ela, porque ela tá tendo que fazer a função da que tá ruim, ela tá tendo que ajudar a que tá ruim. Quando eu tirar ruim, é como se eu libertasse a veia boa para ela carregar o sangue na velocidade que ela carregava normal. Então você não sobrecarrega a veia boa. Então sempre é bom tratá-la, e por mais que eu seque, não vai fazer falta. Nós temos milhares e milhares de veias em cada perna e não vai fazer falta de jeito nenhum, exceto as profundas. É sempre bom, às vezes, o ouvinte entender, o nosso paciente entender, que existe um sistema interno chamado profundo e um sistema superficial.
Esse sistema profundo, ele carrega 80% do nosso sangue das pernas. Então, ele é fundamental. Ele eu não posso secar, eu não posso tratar. Já o superficial, eu posso tratá-lo e ele até inteiro. Que todo o sistema profundo vai fazer a função. Que ele só é responsável por 15 a 20% do seu sangue carregado. Eu ouvi uma vez, eu sou formada em veterinária também. Uma brincadeirinha, a gente estava lá na faculdade e eles falaram assim que os animais, tipo o elefante, ele não possui varizes. Não sei se isso foi uma piadinha ou se é porque o animal é quadrúpede, que fala, né, por ele apoiar, né, nas 4 patas. Tem isso ou isso é uma piada ou é uma brincadeira ou existe realmente isso? Não, isso aí é uma brincadeira. Na verdade, as varizes são decorrentes de utilização das suas veias e também por ordem genética. O animal, ele não tem esse gene da varize. Entendi. Então, ele para desenvolver varize é por um trauma ou por alguma cirurgia, um galho que machucou a perna e teve que fazer uma neovascularização. Então, é totalmente diferente da gente. É piada, porque nós temos a tendência genética, um gene recessivo classificador das varizes. Então, a gente consegue saber que o paciente que tem a mãe que tem varizes, o filho provavelmente vai desenvolver. Já nos animais, não. Não, né? Até porque os cruzamentos são diferentes de ordem genética, tá? Existe algum caso em que, de repente, vamos pegar, não, minha mãe tem varizes, então a minha irmã tem uma chance muito alta de tê-la, já que o componente genético. Aí você já sabendo que, de repente, a minha mãe é sua paciente, olha, agora sua filha, ela tem que fazer alguma espécie de prevenção para diminuir umas varizes mais graves. Existe uma prevenção além da atividade, controle de peso de anticoncepcional? Não existe medicamento que previne as varizes. Tá. Não existe remédio que trata as varizes. Existe remédio que trata os sintomas das varizes. É muito importante. Às vezes o paciente vai muito no consultório pedindo um remédio. O remédio, ele é para o paciente que tem sintomas. Quais são os sintomas de varizes? Câimbras, cansaço, peso, fadiga, inchaço no fim do dia, surgimento das varizes. Então, esse paciente, ele se beneficia do medicamento transitoriamente para aliviar os seus sintomas. Mas a gente não costuma prescrever medicamento para só varizes de maneira permanente. A gente indica o tratamento. Porque você tratando, você não precisa usar a medicação. Porque eu jogo as suas veias para o sistema normal novamente. Isso é importante, Gilberto. A classificação de varizes, a gente consegue regredir o estágio. Ela está no estágio 3, eu consigo voltar ela para o estágio 1. Olha aí. Só que se ela chegar num tratamento muito tardio, no estágio 5, ela não volta pro estágio 3, porque a mancha e as feridas, elas são irreversíveis, a pele não volta mais. Olha. Então, por isso o tratamento precoce. Até o estágio 3, que é quando o paciente tem aquelas varizes mais grossas e um certo inchaço, eu consigo tirar o inchaço dela, tirar as varizes, e ela volta, a pessoa nem lembrar das pernas, que é o comum da gente. A gente só lembra das pernas quando dói ou quando ela incomoda esteticamente. Tá? Então, o tratamento das varizes precoces propicia você mexer nesses estágios e transformar o tratamento no estágio inicial novamente. Então, aqueles remédios que a gente vê lá, às vezes médio passando de osmina, aqueles tantos de remédio que a gente fala venotônico, é só para diminuir sintomas, então. Sintoma. Eles não previnem varizes. Isso é mito. Achava que aumentava a força das veias, melhorava. Né? Melhora o tônus das veias saudáveis. Sim. É verdade. Você com o médico melhora, sim, o tônus das veias saudáveis. As veias que estão doentes, elas não têm mais tônus. Elas já estão com as paredes lesadas. A veia, ela tem 3 camadas. A íntima, a média e a muscular. Se é um venotônico, ele teria que agir na camada muscular. Só que ela tá desabada. Ela não tem mais uma formação cilíndrica e com as válvulas em íntimo contato. Então ela já perdeu isso. Então o venotônico não vai fazer efeito na veia doente. A veia doente só sendo tratada para ter resolução. Entendi. Léo, nós vamos rapidinho pro intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar porque tá cheio de dúvidas aqui, tá bom? Segura aí. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência aqui com o Dr. Leonardo Comide, vascular, que vai falando tudo sobre veia. Igual você falou, né, Léo? Tem tema para varizes para falar aqui várias horas aqui, né? E eu tinha reservado algumas perguntas e outras coisas, mas varizes é tão assim interessante que de repente o seu volume lá deve ser muito, né? Sim, a maioria são varizes, né? A doença mais prevalente da vascular são varizes. É lógico que a gente trata outras doenças, como a doença carotídea, a obstrução arterial periférica. Eu acho que eu vou me atentar para um tema aqui que é importante, hein? A trombose, a diferença entre trombose arterial e venosa. Legal. Porque todo mundo chega e pergunta assim pro paciente,
você já teve trombose ou alguém na sua família teve trombose? É a pergunta que eu faço para todos os pacientes na primeira consulta. Ah, doutor, minha avó teve trombose. Aí eu pergunto, ela fumava? Fumava. Aí eu já penso, trombose arterial, provavelmente, não a trombose venosa. Gente, a nossa circulação são diferentes as artérias das veias. As artérias, elas saem do coração, sangue rico em oxigênio que anda nelas. Então, o coração bate, leva esse sangue rico em oxigênio pelas artérias até a periferia do nosso corpo, onde os nossos tecidos são oxigenados e enchidos de nutrientes, são utilizados pelas nossas células, e aí ela volta esse sangue sem oxigênio pelas veias para o coração. Então, a veia devolve o sangue para o coração. As artérias levam o sangue para a perna. Então, a trombose que tem risco de perder a perna é a arterial. A venosa tem aquele risco de fazer embolia pulmonar, que é o coágulo sair da veia e subir, passar dentro do coração e cair no pulmão. Então, essa é a diferença para os nossos ouvintes aqui entenderem que existe doenças diferentes. Os fatores de riscos também são diferentes. As varizes e a trombose estão com ordem genética, doença trombofilias, né, uso de anticoncepcional, cirurgias grandes, grande porte. E a já arterial é paciente tabagista, paciente que tem dislipidemia, que tem colesteróis altos, pacientes sedentários, obesos, diabéticos. Então, é totalmente diferente até a expressão clínica da doença. Então fica aí, ouvinte, entendendo a diferença aí do pai que fuma, do avô que fuma e da mãe que tem as varizes, que pode ter um outro risco de trombose, que é uma trombose das veias e o outro é trombose das artérias. Mas aí a trombose das artérias tem um prognóstico mais sombrio do que o das veias. E aproveitando a pergunta, só para você já responder tudo, porque uma vez eu tinha que pedir um exame de Doppler das pernas para um paciente já para encaminhar para o vascular e eu só coloquei Doppler de membros inferiores. Ah, mas aí é da veia ou da artéria? Isso já falou, né? Que tem a diferença, é isso aí, né? Gilbertinho. Sempre tem que classificar o que você quer ver, né? Então, como você é cardiologista, às vezes o paciente está queixando de inchaço, você lá vai pro Doppler venoso. Mas ele está queixando de dor ao caminhar, que chama claudicação. Aí é um Doppler arterial. Porque quando ele vai caminhar, ele precisa de mais sangue na perna. Como ele está provavelmente obstruído, o sangue não chega. Aí o que ele sente? Dor na perna. Aí o paciente não consegue andar muito. Ele fala, não, eu ando 100 metros, eu tenho que parar, porque minha perna tá doendo, porque não tem sangue suficiente no músculo para ele funcionar. Isso é muito comum. E essa diferenciação é importante. Se pedir um Doppler sem o vaso que eu vou estudar, eu terei que fazer dos dois ou vou ter que fazer uma consulta com o paciente para esclarecer. Eu vi que você falou muito aí da parte genética, né? Mas assim, eu já ouvi falar também o salto alto. Quem utiliza muito, assim, as mulheres, né, que não vive sem salto do dia todo, de manhã até a noite andando de salto. Isso pode ser prejudicial ou não? Bom, vamos primeiro ponderar uma coisa importante. A utilização do salto diário e ele acima de 7 centímetros tem uma certa propensão para o surgimento de varizes nos pés. Não varizes na coxa, varizes nas pernas inteiras, nos pés. Porque você muda a forma de pisar. O nosso pé, ele é como uma esponja de tomar banho. Você aperta assim, não sai a água todinha. O pé, quando você pisa no chão, o sangue sobe cerca de 12 a 15 centímetros. Então ele funciona como uma esponja. Chama esponja de Lagert. É o cara que desenvolveu essa teoria e que depois foi comprovada. Então, na hora que você pisa, o sangue sobe para ir para a panturrilha. Entendi. A panturrilha é nosso segundo coração do corpo, chamado coração de Barrow, que foi o cara que desenvolveu isso. Então, a musculatura da panturrilha contrai e empurra esse sangue mais para cima ainda. Entendi. Então, isso vai fazendo com que o sangue retorne pela veia, para ele subir, porque ele está contra a gravidade. Além das válvulas segurando, a própria pulsação da artéria, que está em íntimo contato com a veia, faz com que o sangue movimente, que ele não fique parado, porque o sangue parado propicia trombose. Então, quando você faz tudo isso, você pode sim prejudicar a sua circulação, mas nós estamos falando aqui de uma coisa excessiva. Eu sempre falo para meus pacientes, use o seu salto, eu recomendo que use, normal, você quer sair à noite com o seu salto, saia. Isso não vai prejudicar a ponto de causar uma doença grave. Vai surgir varizes no pé, volta, a gente faz o tratamento, limpa de novo. Se você gosta de usar o salto. Mas o recomendável pela Organização Mundial de Saúde é que você use sapatos confortáveis na maior parte do seu dia, com palmilhas anatômicas de boa qualidade e que com leve salto em forma de plataforma.
A gente não recomenda muito aquele degrau, a depreciação do pé pro calcanhar. Que aí você tira totalmente a superfície de contato da sua planta do pé. Além de desenvolver outras doenças ortopédicas, que às vezes os ortopedistas que vêm aqui podem te esclarecer melhor. Como fascite plantar, esporão de calcânio, né? Aquele esporão de galo que eles gostam de falar popularmente. Tendinopatia do tendão de Aquiles. Então, o uso crônico tem outros desenvolvimentos também na parte osteomuscular. Não só a parte circulatória. A parte circulatória eu costumo dizer que eu não gosto de privar meus pacientes, porque isso é um certo mito. Não tem comprovação científica com a evidência bem clara sobre o uso do salto e o surgimento de varizes de grosso calibre. E mais em termos de tornozelo, até pela forma de você mudar a sua forma de pisar. Alguma experiência sua, principalmente nesse momento de pandemia, que você pegou pacientes com Covid, que já tinha varizes, que de repente piorou? A Covid pode piorar? Quem já tem? Bom, a Covid é uma doença sindrômica, como a gente já sabe, né? E ela sim pode acometer o nosso sistema circulatório e neuronal periférico. Hoje existe a síndrome das pernas cansadas, que são pacientes que desenvolveram pioras dos sintomas dos membros inferiores pós-Covid. Mas isso está mais observado com a neuropatia periférica que de uma vasculopatia. Então, o paciente que teve Covid, ele normalmente não desenvolve muitas varizes. Ele desenvolve sintomas funcionais na perna, que são mais decorrentes da neuropatia do que da vasculopatia. O Covid-19, ele é uma doença sindrômica trombogênica. É diferente de causar varizes e desenvolver trombose, né? Foi percebido que pacientes graves com Covid-19, que teve uma taxa de inflamação sistêmica grande, desenvolvia maior risco de trombose venosa profunda. Não que desenvolveria varizes ou doenças venosas. Então, ela lesa a parede e o endotélio da veia, podendo causar, assim, uma trombose venosa em pacientes graves, gente. Graves, hospitalizados. Por favor, não fique pedindo dímero D para todo mundo. Para todo mundo e achando que vai ter trombose. Os pacientes tomaram muito anticoagulantes, ficaram muito apavorados. Trouxe trauma psicológico para a sociedade pelo risco de trombose. Anticoagulante, trombótico. Tomavam profilaxia sem necessidade em muitos casos. Você falou da questão da trombose aí. Eu já vi casos de mulheres que fazem, tipo, lipoaspiração, que causou trombose e veio até a falecer. Tem alguma coisa a ver que você falou da meia, de uso correto, ou a ver com se ela foi uma pessoa fumante? Tem toda uma junção. Me explica aí direitinho como Nossa, que é essa isso. pergunta é tão importante. E nós que temos casos de cirurgia plástica cada vez mais comum, né? Minha mulher, todas as mulheres fazem em algum momento. Isso é muito importante eu conversar sobre isso. É um tema até que eu gosto, de profilaxia em risco cirúrgico. Os pacientes para desenvolver uma trombose pós-cirurgia plástica, de lipoaspiração, falando especificamente dessa cirurgia, gente. A lipoaspiração é uma cirurgia feita, a maioria das vezes, às cegas, com uma cânula que vai quebrando a gordura da barriga e aspirando. E as embolias que causam durante essa cirurgia é uma embolia chamada gordurosa. Ela não é do sangue, é um pedaço de gordura que adentra a circulação e esse pedaço de gordura sobe e vai parar no pulmão. E os anticoagulantes não têm ação sobre a gordura. Então, por isso que muitas vezes ele é fatal. E por isso que às vezes a gente perde, não está no controle do médico. Porque por mais que ela esteja utilizando, que o médico, o cirurgião plástico, ou que ela passou pelo vascular antes da cirurgia plástica, fez a profilaxia com anticoagulante, ela está tomando um anticoagulante, pode sim salvar a vida dela, se tiver um coágulo adjuvante de sangue. Mas se não for de sangue, o remédio não tem ação nenhuma sobre a gordura. Então esse coágulo ele não vai sair de lá, a não ser que seja removível cirurgicamente. Muitas vezes os pacientes não têm tempo para isso. E nesse caso, qual que é a recomendação que você dá? Eu vou te dar outros exemplos. O paciente que vai fazer a lipo, ou um paciente igual o do Rodrigo, que pega lá, obeso demais, cirurgia às vezes longa, muito tempo acamado, que tem um risco maior também de ter trombose. Existe uma recomendação que os vasculares dão no pré-operatório? Existe uma super recomendação. Falar nisso, até mandar um abraço pro meu irmão, que eu faço todas as recomendações da cirurgia dele, graças a Deus, tudo ótimo. Essas recomendações são baseadas em critérios. Um grande vascular do passado, chamado Caprini, ele desenvolveu uma classificação
E essa classificação hoje vem sendo estudada, e a gente está trazendo para cada cirurgia os vasculares, nós estamos fazendo estudos científicos randomizados, e que para cada perfil de paciente a gente está fazendo uma tabela específica de cirurgia, por exemplo, a cirurgia bariátrica, o obeso mórbido. A gente faz recomendações. Dentre elas, a gente pode esclarecer aqui dúvidas para os pacientes, né? O uso da meia elástica de compressão gradual, né? Que previne. Lembrando que essa meia de compressão gradual existe ela de várias pressões e para cada caso é um caso. Então, para cirurgia plástica, para cirurgia bariátrica, para cirurgias em geral, é uma meia chamada antitrombo. Ela tem uma pressão menor. Ela só é para prevenir trombose. Enquanto que nós, vasculares, usamos para o tratamento de varizes pressões maiores. Acho que são aquela meia quando a gente está gestante, né? Usa para viajar, é a mesma que eu tive que usar. Isso. São meias de prevenção de trombose. Entendi. Então, usar a meia. O paciente bariátrico, hoje em dia, por ser uma cirurgia minimamente invasiva, o cirurgião libera ela para andar logo precocemente. Isso previne, porque como você não fica muito tempo acamado, sua circulação em atividade tem menor risco de trombose, isso é provado. Então, quando descobriram as tromboses, que era uma das maiores causas de internação hospitalar, de morte de internação hospitalar, era trombose, descobriram que era porque os pacientes ficavam deitados o dia todo. Olha aí. Então, a primeira recomendação foi, gente, operou, o paciente está acamado todo dia, tem que andar. E aí entrou a fisioterapia em cima e começou a fazer fisioterapia 2 ou 3 vezes por dia. Foi quando teve uma mudança do paradigma hospitalar. Isso há muito tempo na história da medicina. E voltando ao assunto, então vai usar anticoagulante, dependendo do risco dela. Então a gente faz uma consulta, classifica esse risco dela. Então se ela vai ver se tem trombofilia, se tem história na família de trombose, se ela tem varizes, porque varizes é um fator de risco, se ela tem inchaço, se ela fuma, a idade dela, o tempo da cirurgia. Então são diversos fatores, critérios que nós utilizamos para saber quanto tempo e qual remédio utilizar. Porque às vezes as pessoas acham que a trombose só dá na hora da cirurgia. E a trombose pode ser dada por um período longo. Dependendo do risco, pode ser 10 dias, 14 dias, 28 dias de medicamento para prevenir. Depende do risco e do porte dessa cirurgia. Entendi. É necessário, assim, as mães que têm vontade de ter filhos, é necessário ela esperar ter filho para depois fazer uma cirurgia de varizes ou não? Ela pode fazer antes ou isso não tem nada a ver? Olha, eu estudei na faculdade, na residência, que era para esperar ter os filhos para depois tratar. Isso. Hoje eu não atuo assim em nenhum vascular moderno, vamos falar dessa forma. Por quê? Porque se ela já tem varizes antes da gestação, depois vai piorar. Vai piorar muito. Então você vai pegar uma doença mais avançada, de maior difícil tratamento. Então você vai ter que fazer um tratamento mais longo, mais árduo, para a gente conseguir reverter o que foi transformado. Se você trata antes da gestação, ou seja, se você faz a preparação, talvez nem desenvolva varizes na gestação. Então, para que eu vou esperar o que já tem piorar? Entendi. Então, eu recomendo, se o paciente tiver apto para isso, a gente fazer antes. Agora, ela já chega grávida, o doutor piorou e eu já tô grávida. Eu já não tenho mais o que fazer. Aí eu vou tratar os sintomas, evitar a trombose durante a gestação e o puerpério, que é mais importante, que é pós-gestação, que a trombose nas gestantes é mais comum no período pós-gestação. Eu achava que o fato de estar gordona na gestação era pior. Não, as tromboflebites, as tromboses venosas profundas são mais comuns no puerpério pela mudança do hormônio, né? A gente pode falar um pouquinho sobre hormônio e varizes e genética e trombose. No puerpério, nossa, as mulheres sofrem demais. A mulher está produzindo ocitocina, estrogênio e progesterona, estão em declínio. Ocorre um relaxamento das veias, ela fica muito em período de estase, está mais voltado para o filho, e ali ela desenvolve a tromboflebite ou trombose. Então é muito importante, às vezes, lembrar também do pós-parto, né? Eu faço muita profilaxia pós-parto de pacientes com um sistema venoso superficial com muitas varizes. Então eu falo, olha, a gestação você só vai usar meia, usa aqui um diosmin para você tratar seu sintoma, mas no pós-parto você vai usar esse remedinho, que é essa injeçãozinha. Porque é aqui que tá o risco. E que às vezes passa desapercebido. Olha aí, que legal essa parte do hormônio. Você falou em meias. Agora a pergunta é a seguinte. Eu não vou operar, eu não tenho cirurgia, mas eu tenho varizes. Então eu tenho varizes. Quando é que eu devo usar a meia e por quanto tempo? E existe, para o meu caso, tipos de meias também? Existe. A recomendação do uso da meia elástica são para pacientes sintomáticos ou com sinais ou sintomas, né? Pode ter só sinal. Então, ela pode ter só as varizes, mas ainda não ter sintomas e já ser indicado o uso da meia.
Ele é individualizado, depende do seu tempo de trabalho, sentado ou em pé, os seus sintomas, a quantidade de varizes, a sua história familiar. Então, isso vai fazer com que melhore. Então, a meia, ela não é só utilizada para as varizes ou para prevenção de varizes. Falar em prevenção, as meias previnem complicações das varizes, que é melhor do que o medicamento. Olha aí. Então, por isso que a gente passa tanta meia. Doutor vascular passa meia demais. Mas por quê? Ele previne complicações, como surgimento de úlceras, surgimento de inchaços crônicos, que são de difíceis reversões. Então, tem pacientes que desenvolvem a doença venosa crônica, DVC ou IVC, muito precocemente, tem inchaços crônicos. Depois, para você reverter isso, é difícil. Entendi. E aí, a meia previne esse problema. Então, pacientes que ficam muito tempo em pé, gente que trabalha mais de 6 horas por dia, pode ser recomendada a meia com prevenção. Porque tem gente que tem sintomas e não tem varizes também, Gilberto. Tá. Porque nossa circulação é como um copo d'água. Se você encher o máximo, a próxima gota transborda. Entendi. Então, se você ficar o máximo que sua perna consegue de drenagem do seu sistema circulatório, se ultrapassar isso, vai inchar. E nem às vezes você não tem doença. Você só está sendo excessivo. Aí o que você tem que fazer? Melhorar o seu condicionamento muscular e usar a meia elástica. Você não precisa de remédio ou cirurgia. Você melhorando o condicionamento físico, a musculatura, você vai conseguir desenvolver uma melhor capacidade do seu copo. Você vai como se fosse colocar um aumentar seu copo. Pode falar, vai lá. E aí essas meias são recomendadas para esse tipo de paciente. Eu uso esporadicamente, por exemplo, eu não uso todos os dias, mas eu uso no dia de cirurgia, o dia que eu vou trabalhar até mais tarde, porque eu sinto sintomas. Não é porque eu incho, mas minha perna às vezes chega no fim do dia, tá cansada, eu sinto aquele formigamento nas pernas. Eu chego em casa, às vezes eu até brinco com a minha mulher, nossa, sou vascular, tô tendo sintoma de vascular. Ela ri, eu falo, faz uma massagem aí, amor. Você respondeu até a pergunta que eu ia fazer, se eu tinha que tomar igual remédio, todo santo dia, usar a meia, tudo, aí você, no seu caso, quando você tem... No meu caso, eu não tenho necessidade, porque eu não tenho sintoma diário, né? Mas pro paciente que tem sintoma diário, é recomendado diariamente, exceto os dias que ele não vai ficar exercendo a mesma função. Porque a nossa vida é feita de rotinas. Então, a gente tem que se adaptar à nossa rotina e não deixar a nossa saúde ir embora com isso. Se eu uso a meia, eu tô prevenindo um futuro problema, porque na minha condição física de ficar mais de 6 horas por dia sentado ou em pé, eu tô propiciando a surgimento de varizes. E uma pergunta de leigo também, existe uma técnica que você pode ensinar de como colocar a meia ou é normal? Não, existe sim. Hoje as meias, elas vêm com pequenos calçadores, que são pequenas, parece um coador de café de pano. Serve para você passar pelo pé, porque a região mais difícil é o tornozelo. Então, existem meias de diferentes tamanhos. Existe ela no tamanho 3/4, que vai até abaixo do joelho. A meia 7/8, que vai até o meio, parte proximal da coxa. E a meia calça, que vai até a parte abdominal. Sim. A técnica mais correta, nas próprias caixinhas tem, mas é importante lembrar, é inverter a meia e colocar o calcanhar para baixo para que você passe ela invertida, porque depois você só desinverte e você já subiu ela. Quando você tenta colocar ela como uma meia comum, você precisa de muita força nos seus polegares para você afastar e conseguir subir, transformando no paciente de maior idade um tremendo desconforto. Então é muito comum meus pacientes consultórios eu ter que ensinar para que ajude eles calçarem de maneira mais leve, sem muita força. Que tem uns até brinca, doutor de Deus, usar a meia é bom, difícil é pôr. Eu tenho uma perguntinha, eu acho que é uma dúvida também de várias pessoas. Muitas mulheres eu já ouvi falar, eu não vou procurar um vascular porque é um tratamento muito caro. Legal. Né? E eu acho isso muito superficial. Eu prefiro morrer com as minhas veias mesmo. O negócio, deixa ele aqui, que o trem é caro mesmo. Tem isso mesmo? É muito caro esse tratamento? Ou não? Os planos de saúde, porque eu já ouvi falar também que alguns planos não cobrem por ser estético, né? Por ser considerado um pouco estético. Mas tem isso ou não? Como que é? Eu não consigo mentir nada, né? Então vamos lá. Vamos lá. Plano de saúde cobre consulta, exames e cirurgia convencional, corte. Aplicação, laser, espuma, qualquer outro tipo de técnica utilizada, associada, será pago à parte. Entendi. O plano não vai cobrir. Então, se você tem uma doença e vai ficar com ela, é uma opção sua, porque o plano de saúde vai pagar. Agora, a parte estética,
ela tem um valor maior porque ela é muito trabalhosa e normalmente utiliza muita tecnologia de alto custo. Entendi. Antigamente era barato. Antigamente você ia lá fazer uma sessão com o médico. Você ia lá, pergunta aí pra sua avó, quem tá nos ouvindo. Era como, vamos lá, faz uma sessão de aplicação, daqui um mês volta, faz outra. Hoje nós não gostamos de trabalhar dessa forma porque os resultados são muito lentos. Às vezes a gente nem termina um tratamento. Entendi. Porque o paciente cansa. Simplesmente ele fala, vou ter que ir, ela tem muitas várias, vou ter que ir lá 2 anos todo mês fazer a aplicação. Então hoje a gente costuma cobrar pelo um plano de tratamento. Eu faço o diagnóstico, classifico, explico para ela, dou todas as opções para o paciente entender como que é a doença, assim como nós estamos conversando hoje, eu converso com nossos pacientes. E explico, olha, seu tratamento é assim, se a gente fizer dessa forma vai ser mais rápido, mas você tem essa outra opção que é mais lenta, só que muitas vezes vai falhar porque você vai cansar, você vai ter que vir aqui diversas vezes, fica mais barato por sessão. Então a gente não recomenda muito assim. Que aí quando você cobra um plano de tratamento, você está tirando a responsabilidade de você, paciente, e transformando para o médico. Eu tô assumindo a minha capacidade de executar o serviço de limpar as suas pernas. Então você vai pagar um preço mais alto, porém a responsabilidade vai ser tornada para mim. E eu vou ter que me dedicar ao máximo para entregar em menos tempo e maior qualidade as suas pernas. De acordo com o possível delas, gente. É bom entender que nem todas as pernas voltam pro zero. Transformar pernas bonitas é pernas precoces. Elas voltam para ficar bonitas. Agora, pernas já com manchas, com feridas, com erisipelas, não são a mesma coisa. Então, o tratamento, ele não é caro. Ele é um tratamento que demora um tempo e é um tratamento com muita tecnologia. Ele é muito mais barato que uma cirurgia plástica e é equiparado com a cirurgia plástica, porque eu devolvo a saúde e a beleza. Então, eu costumo dizer que ela é barata em comparação. E quanto vale as suas pernas? Se você é uma pessoa que gosta de uma praia, de uma vaidade, suas pernas valem muito. Agora, se a pessoa realmente ela não tem vaidade, que a gente tem que respeitar todos os tipos de perfis, tudo bem. É uma opção dela gastar ou não. Mas o fato de gastar com a sua saúde, prevenir suas varizes, eu acho que sempre é válido. E esse preço, eu costumo ponderar que é o seguinte, é o valor que você quer dar para as suas pernas, não o preço. Entendi. Se você acha que ela tem muito valor, faça que vale a pena e muito. Você vai melhorar seu cansaço, seu peso. Então, tudo depende do que ela deseja. Então tem que ser uma coisa conversada com o seu cirurgião vascular, uma coisa ambientada. Ela entender que é uma doença, entender que ela precisa tratar e qual é a expectativa que ela tem também desse tratamento. Às vezes ela chega em mim, doutor Leonardo, eu não quero mexer em nada na estética, eu só quero que você melhore minhas dores. Eu falo, tudo bem, é uma opção sua, mas já que você vai fazer um tratamento grande, faça tudo, né? Você vai arrumar seu carro, você tá com as 2 rodas estragadas, você vai arrumar só a que tá para fazer andar e a outra vai estragar no futuro? Vamos arrumar o carro como um todo para ele te dar sossego. Então trate suas pernas para te dar sossego. Não precisa ficar lembrando dela o tempo todo. Fazer um tratamento, meio tratamento, não vale a pena. Então muitas vezes o paciente vai lá, faz 2, 3 sessões, melhora um pouco, mas ela não resolveu o problema. Ela vai continuar acordando, olhando para as pernas e vendo as varizes. Entendi. Então tratamento é tratamento completo para mim. Léo, nós vamos rapidinho para um breve intervalo e no último bloco nós vamos continuar falando sobre... Rapaz, e tem assunto para varizes, e eu tô cheio de perguntas aqui. Mas aguenta aí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência. No último bloco, o Léo falando sobre varizes. Você falou no bloco passado, até para quem chegou agora, o Léo é vascular, né? Meu conterrâneo lá da Santa Helena, e tá falando sobre o assunto de varizes. E no bloco passado ele falou sobre a cirurgia aberta, sobre a cirurgia fechada, a laser, né, que é minimamente vazio, você faz dentro do consultório. Só furinhos. E a aberta tem que ir para o centro cirúrgico. Agora, uma curiosidade, curiosidade besta, mas que é importante até, porque às vezes o paciente pergunta, que não vai fazer estética, vai lá para tratar a doença. Tem a aberta e a fechada. A aberta, o plano cobre, vamos supor, eu tenho um plano, a aberta cobre e você faz. Qual que é a vantagem de eu ter um gasto a mais, mas para fazer a fechada? E outra pergunta para engatar também, a diferença de preços, se for contabilidade, se fosse 2 particulares, pegar a fechada e a aberta, é tão alta? Por que o plano não paga a fechada e larga a aberta? Porque se a diferença for pequena e você não usa hospital, não usa internação, não usa centro cirúrgico,
Tenta me esclarecer um pouquinho. Sim, vamos primeiro separar as vantagens e desvantagens da técnica Ótimo. fechada e da aberta. A técnica aberta, que é a de corte, o paciente será retirado às vezes. Então, vou fazer cortes, vou dissecar, vou abrir, tirar, amarrar as veinhas, cortá-las e retirá-las do seu corpo. Então, o que tem dentro da veia, gente? Sangue. Então, sangra. Então, fica sangue, hematomas nas pernas. Dependendo do calibre da veia, pode ficar com as pernas inchadas no pós-cirúrgico. Então, aquelas recomendações de 30 dias de repouso, uso de meia, é uma evolução arrastada e mais lenta da melhora em relação com a técnica endovascular, que é a técnica de endolaser. A técnica de endolaser, como eu vou cauterizar, eu não vou sangrar a sua veia. É tudo fechado. Então, eu vou secar o sangue e a veia junto com o aparelho de laser. Então, sua safena vai ser secada e você vai parecer que nem operou. Às vezes vai ter pequenos hematomas das punções. Então, é uma recuperação rápida, que eu te libero para dirigir com 3 dias pós-cirurgias de endolaser. Com 7 dias, você pode fazer atividade física normal. Você pode ir para sua academia, pode fazer sua bike, sua vida normal. Enquanto que a de corte, você vai ficar 30 dias sem atividade física. Você vai ficar de repouso, não vai poder dirigir, não vai poder pegar peso. Então, você vai ter uma recuperação mais lenta. Então, em termos de comparativo, é muito distante. É muito melhor para a recuperação do paciente, é muito mais seguro a endolaser do que a cirurgia convencional. Entendi. Do ponto de vista financeiro, se as duas forem pagas particulares, praticamente não viabiliza a cirurgia aberta, porque a diferença dá de 20% de dinheiro, em dinheiro. Entendi. 20% de desconto. Se um é 1.000, o outro é 20% a mais. A mais, entendeu? Já em relação aos planos de saúde, os planos de saúde, eles têm a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que regulamenta o que são obrigatórios pagar pelo plano de saúde. As técnicas tradicionais são todas obrigatórias, então por isso que o plano de saúde só cobra a cirurgia de corte. E eles não preocupam se ela é estética ou não. E como o laser não tem cortes, ele pressupõe como uma cirurgia estética. E a estética, os planos não corroboram com esse tipo de tratamento em nenhum caso. Então, eles não pagam por isso. Em termos de valores que os planos de saúde nos pagam, a diferença é grande. Entendi. Não é grande se os dois forem particulares. Se o mesmo paciente falar, doutor, eu quero fazer de corte ou doutor, eu quero fazer de laser. Aí a diferença é 20%. Mas o que o plano de saúde paga hoje, não é possível viabilizar o endolaser, porque ele não pagaria nem o valor da fibra. Vamos falar isso? Assim. Porque a fibra é individualizada, é uma fibra importada, você vai usar nesse paciente, vai descartar, vai pegar uma nova para usar em outro. O aparelho é o mesmo, mas a fibra é individualizada, é uma fibra para cada paciente. Aquelas veias azuladas, mais roxeadas, elas têm a opção de fazer a laser ou é só em corte? Não, tem sim. Vamos falar sobre classificação, né? O que são varizes e microvarizes. As microvarizes são divididas em tamanho dos vasos. Então, se ela tem menos de 1 milímetro, ela é considerada, chama o nome telangiectasia, que é aquelas vermelhinhas, fininhas, que às vezes tem até na face, na asa do nariz, tem nas pernas. Pacientes podem ter no colo do seio. E temos as venulectasias. As telangiectasias são menores que 1 milímetro. As venulectasias são de 1 a 2 milímetros. E as veias reticulares, que são essas que você me falou aí, azuisinhas ou as arroxeadas, são dessa aí eu tenho um punhado. Se você dar uma olhada aqui agora, o negócio aqui não tá bacana não, doutor. Tá rindo? Se você tivesse vindo de short, a gente ia fazer uma consulta agora, hein? 0800, aproveitar. Então, essas são chamadas de reticulares. Até essas 3 que eu citei aqui, que são os microvarizes, são chamadas, englobar elas num só conjunto, são as microvarizes. Elas são tratadas com laser transdérmico e aplicação, os dois juntos. Foi uma técnica desenvolvida por um cirurgião brasileiro chamado Kazuo Miyake, que hoje é difundida no mundo todo, que ele utiliza o laser associado com a aplicação no mesmo procedimento, que ele consegue um resultado mais efetivo, com menos risco de mancha, com menos necessidade de usar esclerosante, que é um medicamento que faz secar a veia, com melhores resultados. Então, esse paciente, ele jamais precisa ir ao centro cirúrgico. Esse paciente pode ser tratado totalmente no consultório. Seja feito por sessões, um plano de tratamento por sessões, ou por mega sessões. Pacientes que falam assim, doutor, eu tenho medo de agulha. Tudo bem, vamos contratar um anestesista, ele vem aqui, te seda, ou usa aquela máscara que eu te falei, que é uma tecnologia nova que eu tô trazendo, e aí o paciente vai ficar ali por 2 horas, eu fazendo o máximo para conseguir um tratamento mais rápido. São pacientes que são mais ansiosos. Doutor, eu quero resolver rápido. Tem uns que falam, não, doutor, não tem condições financeiras, vamos parcelar e vamos fazer devagar. Vamos fazer também. A gente tem que fazer. O importante é resolver.
Não, eu não me apego muito ao detalhe de ser engessado. O tratamento, ele é individualizado. Tem que ser, né? Tá Tem que ser. certo. Hoje é uma medicina moderna, né, É. Gilberto? Fala sobre medicina moderna. Uhum. Já acima disso, é chamado de variz. Quando a veia tem 3, 4 milímetros, ela é considerada variz, que é uma veia mais grossa. Essa sim, o plano de saúde cobre a cirurgia e que pode ser feita de corte quando tem a safena ou quando tem veias muito grossas. Se ela for muito fina, também dá para fazer uma cirurgia muito estética, que a gente fala, que chama microcirurgia estética avançada, que a gente usa pequenas agulhas para furar a pele e a gente puxar essa veia delicadamente, sem deixar grandes marcas, com pequenos furinhos. Então existe também uma cirurgia paga pelo plano que dá para ter um resultado estético bacana. Que se a pessoa está preocupada às vezes com a estética, também dá. Aí faz essa estética, essa cirurgia com o plano e faz as aplicações separadamente. Ela paga separadamente e resolve. Resolve muito bem. Tem casos que fica muito, muito bom. Fica imperceptível que ela fez algum tratamento. Então é possível. Eu vi uma pergunta aqui, eu tava olhando aqui no celular. Muita gente perguntando, depois que você faz essa cirurgia, né, vascular, que dessas veias que são mais grossas, né? Ela faz falta ou não? Não faz Nenhuma. falta. Nenhuma. Dessas vezes que eu trato, não. Se o médico cirurgião indicou o tratamento dela, é porque ela pode ser tratada. Entendi. Nós jamais tratamos uma veia principal, que a gente chama. Porque se eu tratar uma veia principal, é como se ela tivesse tido uma trombose. É como se eu amarrasse uma veia principal. Aí eu exerci um dano irreversível para ela. Então eu não posso tratar essa veia profunda. Como você disse que a varize é genética, na imensa maioria das genéticas, lógico que a gente pode complicar e piorar o negócio, igual você falou, com peso, sedentarismo, né? Mesmo eu operando, então a Ju foi lá, fez a cirurgia, que seja a não invasiva, como por ser genética, igual você falou, pode aparecer outras varizes, o uso da meia elástica, mesmo no pós-operatório, não seja imediato, a longo prazo, é importante também? Sim, se ela tem uma doença genética muito evidente, então vamos falar sobre doença genética também, sobre a manifestação da doença. Ela pode manifestar de forma leve na genética ou pode manifestar de forma mais grave. E aí que está o acompanhamento vascular. Se ela manifestou de uma maneira muito grave, ou seja, esse paciente jovem, com 35 anos, envolveu varizes de grosso calibre, manchas na pele, e ela demorou a procurar o vascular tratou. Esse paciente, ele tá casado com a meia. Ah, tá. Agora não, é ela. É uma professora de balé, com as pernas bonitas, faz musculação, tem o peso adequado, tratou as varizes, ficou com as pernas limpas. Essa paciente, ela tá livre das meias, ela só tem que fazer acompanhamento. Para que, o que acontecia antigamente? O paciente operava de varizes 3, 4 vezes durante a vida. Nossa. Era muito comum. Sussa, Pergunta aí pros seus avós depois. vou perguntar, Era muito né? comum. Por quê? Operava e achava que era uma única cirurgia, que não tinha genética, não tinha nada, né? Tô livre das minhas varizes. Passava ali 5 anos, começou. Começava em outros lugares. Outras varizes. Aí surgia 1, 2, 3, 4. De repente passava mais 5 anos, ela, nossa, eu tô cheio de novo. Aí ia lá de novo, tem que operar de novo. Então hoje o que é a recomendação? Fez um tratamento, faz um acompanhamento. Fiz o laser, secou as veias, uma vez, volta no primeiro ano, eu vejo que tá tudo bem, não voltou nada. Volta no segundo ano, não voltou nada. Volta no terceiro ano, tem um pouquinho. Faz uma sessão, aí sim você vai pagar por sessão. Aí esse paciente é a manutenção que a gente chama. Aí você faz o tratamento para quê? Para que essa região não fique surgindo mais varizes. Porque quando surge varizes, é um evento pode ser em cadeia. Porque aquele bairro está prejudicado. Então aquela circulação está prejudicada. Então pode aparecer mais varizes. Então você trata ela logo no começo, que você não opera nunca mais. Faz uma cirurgia só na vida, ou uma cirurgia minimamente invasiva, que a gente fala hoje, né, que é o laser, e não opera mais, só faz aplicação com laser e aplicação comum e mantém sempre as pernas saudáveis. Tenho muitos pacientes jovens que eu falo, gente, vocês são jovens, vaidosos, mulheres brasileiras, mantém suas pernas limpas. E hoje eu consigo ter uma cartela de clientes que fazem isso, que elas vêm em mim todo ano e elas vão pra praia, eu tenho muitos seguidores no Instagram, eu vejo que elas não se preocupam mais com as pernas, porque elas sabem que tá fazendo a manutenção, tá sempre em cuidado, então as pernas se tornou como se fosse um ginecologista. Ela vai no ginecologista todo ano prevenir, ela vai no vascular prevenir. E ela mantém sempre saudável. Esse negócio da estética é engraçado, né? Eu mesmo, eu não sou de usar short, saia, com Por vergonha causa das varizes. Isso não uso eu de encontro jeito tanto nenhum. paciente assim, que chega assim, doutor, eu nunca tive coragem de pôr um short na minha vida. E a maioria desses pacientes, quando eles vêm,
as varizes estão tão avançadas que Ixi. muitas vezes você não consegue, às vezes, reverter 100%. Você vai reverter a maioria dos casos que chegam muito avançados. A gente consegue sim reverter 100%, viu, gente? Também não tem esse medo de achar que variz não vai voltar. Dá pra tirar, limpar tudo. Hoje, com laser, a gente tira até as fininhas. Aquele detalhe dá pra tirar. Agora, tudo depende do quanto você tem. Ô, Léo, e uma pergunta, naquelas que você indica as meias elásticas, vê se procede. Acredito que para cada perfil de paciente existe um tipo de meia que você vai indicar, seria isso. Existe. Então vamos supor que você indicou uma meia M para Ju. Mas aí se passaram-se, sei lá, 2 anos, ela ganhou 20 quilos. Acredito que ganhou a perna, ficou mais grossa. Ela teria que voltar até você para mudar esse modelo de meia? Sim, essas meias, elas são medidas, né? Então a gente faz algumas medidas de tornozelo, panturrilha, altura do joelho até a sola do plantar. E existe também hoje meias feitas sob medidas, exatamente sob medidas. Então tem pacientes que têm uma doença que não tem cura, por exemplo, um linfedema com lipedema, que é uma doença dos vasos linfáticos que fica tornando a perna inchada. Esse paciente hoje a gente usa dispositivos específicos para ele. No caso dela, se ela ganhar 20 quilos, ela realmente vai ter que mudar, porque senão a meia vai causar um garroteamento da perna dela. E aí, em vez de melhorar, vai piorar. Então, o uso da meia tem que ser adequado. Porque ela vai embolar, vai formar um circular e vai comprimir o sistema superficial e profundo dela e vai piorar a drenagem. Então, em vez de melhorar, vai piorar. Já aconteceu, de paciente voltar depois de um tempo e falar, doutor, não tô conseguindo mais usar a meia, tá inchando mais. E como assim? Não, os meus dedos estão ficando desse tamanho. Aí tudo que tá para baixo da meia, que às vezes usa ponteira aberta, ela incha. Então é comum. Então a medida da meia ela é individualizada também. De maneira geral, para varizes existe um pré-moldamento dessas veias, né? Agora, para doenças específicas, graves e crônicas incuráveis, existe uma meia feita sob medida. Custa um valor muito mais alto, porém é específico para a medida da perna. Então a pessoa vai até a indústria, ou nós médicos, fazemos a medida, mandamos para a indústria, ela é fabricada e devolvida, pronta para aquele paciente. Já é um atendimento personalizado, então tem um preço diferenciado também, como tudo hoje. Ô, Léo, e mais uma última pergunta também. Naqueles pacientes que já têm a insuficiência, a variz, você já faz acompanhamento, tudo, e de repente vai fazer uma viagem longa, você alguma recomendação? Olha, não fique muito tempo sentado. Depois de quanto tempo sentado é legal você levantar, dar uma caminhada? Que recomendação que você dá para esse pessoal que já tem as varizes e não é bom ficar muitas horas sentado? Existe um tempo? Como Existe. Viagens, foi feito, tem um artigo científico que mostra sobre isso, viagens com mais de 6 horas de duração, o paciente ele tem algum tipo de recomendação de acordo com os fatores de risco. Então, por exemplo, se não tem nenhum fator de risco, aí a gente pode usar só um mecânico, que é a meia. A meia. Aí não, ele tem vários fatores de risco. Ele tem trombofilia, ele tem que usar um químico e um mecânico. Ele tem que usar a meia e ainda usa um anticoagulante. Então, esses pacientes que vão fazer viagens longas, eles às vezes pode ser necessário fazer uma estratificação, uma classificação do risco dele. Mas de maneira geral, para todos nós aqui que viajamos, vamos pegar um ônibus ou um avião, recomendação a cada 2, 3 horas fazer um levantamento e andar 5 minutos, beber o dobro de líquido que você bebe no dia. Você tá brincando? O líquido ajuda, então? Ajuda demais, porque como você estimula, você, além de, vamos falar o seguinte, um segredinho médico, quando você dobra, ele tem que ir no banheiro. Vai no banheiro, aí ele vai no banheiro, ele ativa a circulação, então esse é o segredinho vascular também. Não só que o líquido faz esse benefício, porque você hemodilui o sangue, né? Deixa ele menos hemoconcentrado, você faz circular, você levanta mais vezes para ir ao banheiro. Então veja bem, você vai tratar uma coisa no paciente, você está também induzindo ele a ativar a sua circulação. Né? Então, mas o recomendado é beber mais aporte hídrico, então de 30 a 50 ml por quilo. Olha, aumentou bastante. Uma pessoa de 70 quilos tem que beber 50, dá 3.500 litros no dia da viagem. Comer comidas saudáveis e leves, evitar comidas pesadas. Porque você mobiliza a sua circulação para o trato gastrointestinal quando você faz uma ingesta de comida muito volumosa e de difícil digestão. Fazer o levantamento e às vezes usar a meia elástica de prevenção para fazer essa cirurgia. Essa meia de prevenção ela é a única que não precisa de recomendação médica para comprar. A meia de 20 a 30 de média e de alta compressão somente com prescrição médica. Essa meia antitrombo ela é vendida sem prescrição médica porque ela é uma profilaxia, ela previne. Tá? Principalmente nesses casos de viagens, as gestantes. Você não vê gestante viajar sem meia,
Não pode. E tem até o prazo lá. Você só pode viajar. Eu não sei direito. Tem as agências de 7 aviação. meses, né? Não, Só. Acima de 28 semanas precisa de relatório médico. Relatório. Isso. Eu Precisa lembro de quando eu relatório viajei, médico falando eu que ela não tava- tem nenhum risco de complicação. Depende, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, é 28 semanas, mas em alguns lugares são 32. Acho que é Nossa. 28. Porque Aqui no Brasil são 28. É, mesmo, né? 28, né? Porque eu viajei e eu tive que pegar uma autorização. Eu tava com 6 meses. Ah, entendi. Aí Gente, eu tive que pegar. Estamos finalizando o programa Saúde e Evidência. Eu vou deixar esses segundos finais, Léo, para você fazer as suas considerações. E, de repente, quem quiser te procurar, onde que vai te encontrar? Eu já Fala aí. quero, Léo. Uhul! Vai ser muito bem-vinda lá te receber, vai ser um prazer. Eu queria deixar para os ouvintes aí que tiverem alguma dúvida, que tiverem doenças vasculares, que procurem um cirurgião vascular de confiança, seja eu ou o seu cirurgião vascular. A sua saúde é o que interessa. Quiser me procurar, eu atendo aqui em Rio Verde, na clínica Cardiofit, lá na Alameda do Barrinha. Tá? Vocês são muito bem-vindos, a gente vai fazer o melhor tratamento que tiver a nosso alcance, sempre exercendo com muita ética e qualidade, buscando a excelência do tratamento. Eu atendo também em Santa Helena de Goiás, minha cidade natal aí, nós somos conterrâneos, eu e o Dr. Gilberto. Lá também atendo. E estou disponível, eu gostaria de agradecer a oportunidade, esclarecer a população sobre os riscos das doenças vasculares, que nós poderíamos falar sobre inúmeras doenças ainda que nós não citamos. E como eu brinquei com eles antes da entrevista, né, que varizes poderia durar horas de entrevista, porque é muita coisa que dá para elucidar. Mas a gente trata de toda doença circulatória, exceto do coração e do cérebro, que aí é o neurologista e o cardiologista. E um abraço a todos os ouvintes, que vocês tenham um bom dia, uma boa semana. Fiquem com Deus. Gente, estamos finalizando então o programa. Agradeço, Léo. Muitíssimo obrigado pela vinda. Acho que vamos chamar ele mais vezes, porque tem Mais, tanto eu tinha assunto, mais né? perguntas, né? Não deu tempo. Não deu tempo, Eu também Brasil. gostei, hein, gente? A experiência foi legal. Fiquem todos com Deus. Muitíssimo obrigado. Excelente quarta-feira.